sabe, aquela batalha para cantar e cantar direito, sabe, sem deixar fraquejar o troço, para quem estiver ouvindo ficar muito feliz mesmo com o lance que a gente está fazendo lá, na homenagem ao rei. E Nelson, eu queria dar um recadinho, uma coisa muito importante que aconteceu na semana passada. Lá em São João de Meriti, foi realizado a Feira Internacional da Diáspora Africana, que já está no calendário do Estado desde uma lei, se eu não me engano, de 2018, e é uma iniciativa da sociedade civil, do poder público lá da região de São João do Meriti, mas eu destaco que isso deveria ser apropriado pela Baixada como um todo. Esse ano passado, foi em memória a nossa saudosa mãe Beata, e este ano eles lá no caso, promoveram uma homenagem aos 50 anos da morte do marinheiro João Cândido. Aí a gente teve aprovada a lei, promulgada a lei, que coloca o marinheiro João Cândido no livro de Heróis e Heroínas do Estado de Janeiro, mas destacar muito lá, estava o filho dele, seu Candinho, que eu tive várias vezes este ano, e assim, foi muito emocionante. Somente a Cia Cerne fez uma apresentação, um espetáculo teatral, e que narra a vida, a história do marinheiro João Cândido, não somente no episódio da Revolta da Chibata, mas em toda as consequências que ele carregou, pela coragem que ele teve. Eu ontem mesmo estava discutindo com um colega, né? Você se imaginar em 1910, você, negro do interior do Rio Grande do Sul, vem para o Rio de Janeiro, na época armada, marinha, as pessoas eram forçadas a entrar na marinha, né? Então os oficiais eram todos brancos e a marujada era toda negra. E tinha fortes resquícios da escravidão, apesar das décadas já de abolição. Ainda havia castigos físicos, a má alimentação, a chibata, né, porque acabou se transformando, na verdade era a revolta da armada, depois historicamente deram um tom lá, a revolta da chibata, mas não foi só a chibata, havia os maus tratos, má alimentação, a palmatória, as solitárias, assim, uma condição subhumana de vida que os marinheiros eram colocados. E a gente tem na figura do João Cândido, entre outros companheiros, que se insurgiram, né, aquela situação, tomaram duas potências bélicas, dois encouraçados que já recém-chegados da Inglaterra, fizeram toda aquela movimentação. Depois foram anistiados, mas o governo mentiu, o governo brasileiro mentiu. Mesmo depois da anistia, eles, por conta de uma revolta na Ilha das Cobras de outros marinheiros, eles foram presos. E tem um episódio muito, muito triste da história do Brasil, em que eles foram colocados numa cela que dava 4, 5 pessoas, foram colocados 18 pessoas. E ficaram dias ali, e o oficial responsável foi comemorar o Natal e tal. E essas 18 pessoas, né, como tinham colocado cal para limpar as celas, das 18 pessoas, quando secou a água, o cal subiu, as pessoas morreram sufocadas. E uma coisa que a gente vê, lê nos livros, vê nos vídeos, mas na peça ficou muito, muito forte para mim, né, na encenação do pessoal da CSL, foi na hora que ele falou, já tinha gente podre, as pessoas morriam, já estavam em decomposição. Então tinham 18 pessoas presas, dali das 18, somente 2 sobreviveram, o João Cândido e outro rapaz. Então a gente tem uma história muito triste, e aí a Freedom resgatar, né, o João Cândido, ele se radicou em São João de Meriti, né, no espetáculo da CSL, destacou vários momentos da vida dele, né, em que ele foi trabalhar como marinheiro em outros navios. Aí a Marinha do Brasil, né, perpetuou uma perseguição terrível contra ele. Quando no lugar que eles iam trabalhar, a Marinha ela ia lá e perseguia, né, dizia que não ia regulamentar ou liberar licenças para barcos e tal. E aí ele foi ser pescador na Praça 15. E aí tem uma parte que ele fala, trocou o balanço do mar pelo balanço do trem. E eles encenaram, né? A gente que é da Baixada, a gente conhece bem o balanço do trem. Então, ele voltando para casa, para São João de Meriti, né? Ele morava inicialmente perto da estação. Então, foi um momento muito, muito emocionante, mesmo a gente conhecendo a história.
E eu acho muito importante a gente resgatar esses heróis da Baixada Fluminense. A gente teve a oportunidade de estar lá com o cônsul de Cabo Verde, conversando com ele, inclusive numa possibilidade de estabelecer uma relação com os consulados africanos aqui no Rio de Janeiro, para abrir um debate, uma discussão em que a gente está num momento um pouco estranho, em que parece que tudo que é da África é misturado, cultura, religião e tal, é misturado como se fosse uma coisa menor no todo sentido. Há um preconceito, retomamos um preconceito de décadas atrás. Quando a gente vê que quando a gente procura e pesquisa a fundo,